de brasileiros que apoia a legalização do aborto em qualquer situação diminuiu 9 pontos percentuais entre 2022 e 2023. O levantamento do Instituto Ipsos mostra que as pessoas estão divididas sobre o assunto, que é bem polêmico. Só para vocês entenderem, de acordo com os dados, 43% das pessoas entrevistadas são contra a legalização na maior parte dos casos. Já 39% do público diz ser a favor da legalização em todos e na maioria dos casos. No ano passado, o índice era de 48%. E, por fim, apenas 18% dos brasileiros não soube ou não quiseram responder. Dos 29 países participantes, o Brasil está em quarto lugar, que menos aprova a legalização do aborto. No caso dos países que aprovam, a Suécia está lá na primeira colocação. Ô Jotinha, dá para afirmar que o povo brasileiro é um povo conservador? É que eu vou numa linha mais do conservadorismo teórico, né? Que é muito mais semelhante àquilo que o Mano trouxe, de respeito às instituições, de ceticismo, de prudência nos atos. Mas no vocabulário popular, a gente aderiu, principalmente aqui no Brasil, essa ideia que ser conservador é ter uma religião e tratar isso como uma projeção política, ser contra as drogas e ser contra o aborto, né? Se for nesse sentido de conservadorismo mais social, sem sombra de dúvidas, Paulo. A gente discutiu ainda nessa semana a questão das drogas, que apenas 20% da população, aliás, trazendo a informação correta aqui, de 1 a cada 3 pessoas, apenas uma é favorável à legalização das drogas. E isso se repete também no aborto. Eu gostaria de ver particularmente, porque a discussão de quem quer legalizar o aborto faz um recorte muito grande sobre a questão das mulheres negras, da periferia, etc. E eu tendo a acreditar, mas daí é data J, que essas pessoas tendem a ser a mais contrárias ainda à legalização do aborto, né? Você acha, Cláudio? Cara, essa é complicada, é uma situação que o debate ele se direciona, ele é endereçado, o debate sobre o aborto ele é endereçado pela esquerda, especialmente nessa coisa da liberdade individual. Mas a esquerda, ela é contra, por exemplo, você sequer debater o planejamento familiar. Então, assim, o Jotinha tocou num ponto muito, muito importante, porque quando você vai para a periferia, quando você vai olhar a situação de mulheres pretas, pobres, elas que sofrem mais com esse tipo de problema, porque muitas vezes elas são vitimadas, elas estão em situações muitas vezes ali opressivas e elas acabam tendo vários filhos, às vezes de pais que fazem, depois vão embora, largam, e elas não têm nenhum tipo de apoio, de suporte, muito menos educacional. Quer dizer, as pessoas querem falar de aborto, mas sem falar de educação, né? E de próprio planejamento familiar. Você evita uma situação que é tirar a vida de um ser humano, quando você simplesmente se previne. Então, há muita hipocrisia nesse debate público, Paulinho. Ô, Mano, que tipo de hipocrisia não pode haver nesse debate? O que não pode haver são pessoas, por exemplo, que são contra a legalização do aborto, mas também são contra a educação sexual. São contra que na escola se ensine métodos contraceptivos. É o tipo de hipocrisia que você amarra as mãos da pessoa e depois quer culpar a pessoa numa situação de vulnerabilidade por ter um desespero e, eventualmente, cometer um aborto. Ou seja, nós precisamos, de fato, tratar desse tema sem hipocrisia. É claro que todo aborto é um sofrimento. Ninguém gosta de fazer um aborto. Aborto é uma situação que deveria ser evitado. E como se evita? Com educação sexual, com planejamento familiar, com acesso à laqueadura e vasectomia, por exemplo, que inclusive é uma coisa que até um dia desse era super burocrático. Ano passado houve a aprovação no Congresso de uma lei que diminuiu a burocracia para fazer laqueadura e vasectomia, porque antes você tinha que ter 2 filhos, 25 anos e autorização do cônjuge e do médico com um intervalo, tinha que ter 2 vezes a consulta no médico, com intervalo de não sei quantas semanas para confirmar de fato, ou seja, havia na legislação uma pressuposição de que a laqueadura e a vasectomia eram erradas, quando são um instrumento de planejamento familiar. Se a pessoa já teve os filhos, deseja fazer laqueadura e vasectomia, deve ter direito. Então, o que não dá é
a pessoa... Pesos e medidas diferentes. Exato. É ser contra o aborto, ok. É uma posição legítima, mas não dá para ser contra que se trate do tema, porque às vezes tem pessoas que fazem um pânico moral com qualquer coisa que você diga que temos que debater educação sexual nas escolas. Então, adolescentes precisam saber... Esse tema precisa ser debatido da ótica da fé ou da ciência? Qual? O aborto? Porque ela é misturada, certo? Eu acho que é um assunto complexo e que todas as visões são legítimas e merecem vir no debate. Por isso, é um debate tipicamente do Legislativo, do Congresso, porque ali a sociedade deve estar representada nessa discussão em sua pluralidade, em sua complexidade. Todos os aspectos merecem entrar na discussão. Agora, eu acho que é diferente da discussão anterior sobre, por exemplo, educação sexual e planejamento familiar, porque aí é uma questão até de saúde pública. Não, mas eu fiz essa pergunta para vocês porque existem óticas diferentes na história. Por exemplo, tem interpretações diferentes do que é, por exemplo, um feto, Jotinha. O que é um feto para você? Sim. Não. Na minha concepção, eu sigo a linha de que vai desde a concepção. Né? Tem gente que fala, o sistema nervoso, é o coraçãozinho, a formação do cérebro, pode sentir dor, não pode sentir dor. Então, a própria ciência se atrapalha nesse quesito. Eu vou responder junto à pergunta com o Mano, porque eu tendo a discordar um pouco e concordar ao mesmo tempo com a fala dele, porque, na minha opinião, a legislação tem por obrigação acompanhar o seu povo. Então, se a gente está falando sobre... tocar num tema que é tão sensível à população, a gente não tem que separar religião e ciência. A gente tem que manter os dois, e daí vai minha concordância com o Mano, a gente tem que manter os dois assuntos mantendo de forma concorrente, assim, né? E assim avançando para que a gente possa representar a sociedade na sua maior amplitude, porque não tem como optar por um lado ou pelo outro, né? Zé, o que você pensa sobre esse tema? Ô Paulo, na minha vida profissional inteira, eu não posso contar as vezes que acompanhei debates sobre esse assunto e existem argumentos para todos os lados. Mano, sobre a história do debate da educação sexual, os conservadores acham que tem que ter o debate e a educação sexual. Mas eles acham que isso é um papel da família e não da escola. Essa é a diferença. Sobre o aborto, eu nunca encontrei ninguém que defenda o aborto. Ninguém defende. Isso é um ato terrível, deixa sequelas para o resto da vida e é uma decisão difícil demais. O grande debate é sobre esta individualidade, se o corpo da mulher é dela ao ponto dela interromper uma gravidez. E sobre esse ponto do início também não tem existem várias ideias, né? Por exemplo, a igreja considera o DIU, esse dispositivo intrauterino, como abortivo, porque ali já há uma formação, o ovo, né? A união do esperma com o óvulo. Aí já seria o início da vida, o ovo. Então, existem muitos debates sobre isso. Então, o debate não é a favor do aborto, contra. Todos são contra. O debate é liberar para que as pessoas pudessem, a mulher fosse dona do seu corpo. Esse é que é o debate. Só que é o seguinte, existe um outro corpo, que é a vida que está ali e o direito que a Constituição garante, o direito à vida. Então é muito polêmico esse assunto e no Brasil existe uma legalização para o aborto, que no caso de estupro, no caso de perigo para o feto ou para a mãe, né, e isso tem sido usado. Agora, no mais, é tudo clandestino, é outro ponto de hipocrisia aqui no nosso sistema. Muito bem, turma, tem dica de